O som de passos sobre pedras de basalto, polidas pelo tempo, tem um peso que a história raramente consegue traduzir em palavras. Debaixo do sol implacável do primeiro século, o Império Romano não construía apenas caminhos, ele cravava na terra monumentos de dominação. Milhares de quilômetros de lajes, perfeitamente encaixadas, niveladas com sangue, cascalho e argamassa, foram projetadas para que as legiões marchassem sem tropeçar. Levando ordens rápidas, cobranças de impostos e a sombra constante do poder de César a cada esquina do mundo conhecido. Cada milha era vigiada, cada encruzilhada tinha um propósito militar. Cada marco de pedra cravado na margem lembrava ao viajante exatamente a quem pertencia o chão sob os seus pés. E, no entanto, foi exatamente por essas artérias de ferro e pedra, construídas pela maior máquina militar que a Terra já viu, que um punhado de homens e mulheres comuns começou a caminhar sem armas, sem cavalos velozes e sem qualquer garantia de sobrevivência, carregando uma mensagem clandestina que logo faria tremer os próprios alicerces de Roma. Talvez você conheça bem o peso dessa sensação de insignificância. Aquela sensação de olhar para a grandiosidade dos sistemas ao seu redor, para as exigências brutais da rotina, para a velocidade esmagadora com que o mundo cobra resultados, para a frieza das estruturas que parecem prontas para engolir qualquer um que ouse fraquejar, e se perguntar se o que você faz no silêncio dos seus dias realmente importa. Amanhãs em que amarrar as sandálias e dar o primeiro passo parece uma batalha desproporcional. Você se sente pequeno, diante de montanhas que não escolheu escalar, cansado de carregar um peso invisível, enquanto a vida ao redor exige passos firmes e certeiros. Mas a verdade que a arqueologia e a memória insistem em nos ensinar é outra. A história nunca foi verdadeiramente transformada pelos que tinham o monopólio da força nas mãos. Ela foi redesenhada por aqueles que, mesmo com as mãos trêmulas e o coração apertado, decidiram continuar andando. Quando olhamos para Jerusalém nos dias que se seguiram à partida de Jesus, não encontramos heróis triunfantes desfilando por praças iluminadas. O que encontramos é um grupo de cerca de 120 pessoas, reunidas no andar superior de uma casa simples, com as portas trancadas pelo medo. O cheiro de azeite queimado das lamparinas misturava-se ao ar pesado da incerteza. Eram pescadores da Galileia, com as mãos calejadas pelas redes. Mulheres que sustentaram a caminhada nos dias mais escuros, homens sem instrução formal nos círculos de poder, pessoas que sabiam exatamente o que o império fazia com quem desafiava a ordem estabelecida. Compulsente, a cruz ainda estava fresca na memória de todos eles. O silêncio daquela sala não era a ausência de fé, era o silêncio de quem tenta respirar fundo antes de dar um salto no escuro. E então o invisível rompe o espaço do medo. O relato de Atos nos mostra que o mover que transformaria o mundo não começou com um decreto político ou uma revolução armada, mas com um sopro repentino, um som que encheu aquela casa como um vendaval impetuoso, pousando sobre cada um deles como labaredas de fogo. Aqueles homens e mulheres não receberam armaduras de bronze. Receberam clareza, intrepidez e uma convicção tão profunda que as portas trancadas deixaram de fazer sentido. Quando Pedro saiu para as ruas movimentadas de Jerusalém, na manhã de Pentecostes, ele não era mais o homem que chorava no pátio do sumo sacerdote, escondendo o próprio rosto. Ele era uma testemunha de pé diante de milhares de peregrinos de todas as partes do Mediterrâneo, falando em uma língua que atravessava barreiras culturais e tocava o âmago da consciência humana.
3.000 pessoas foram impactadas naquele único dia, não por eloquência acadêmica, mas pela força de uma verdade viva que desarmava qualquer cinismo. Mas o confronto com a realidade não tardou a cobrar o seu preço. O livro de Atos não romantiza o sofrimento, ele expõe a poeira, o sangue e a tensão política que fervilhava na Judeia. Os presos cristãos não viviam em templos suntuosos, eles se reuniam de casa em casa. Partiam o pão ao redor de mesas rudes, vendiam o que tinham para que ninguém passasse fome e enfrentavam a hostilidade direta das autoridades religiosas imperiais. A mensagem de que havia um rei acima de César soava como traição em qualquer tribunal romano. E a afirmação de que o crucificado havia ressuscitado desafiava a própria autoridade do templo. A perseguição explodiu de forma violenta com a morte de Estevão. A arqueologia da Velha Jerusalém ainda guarda as marcas dos vales íngremes e das pedreiras do lado de fora das muralhas, onde os condenados eram arrastados para morrer. As pedras pesadas cortavam o ar e atingiam a carne de Estevão enquanto ele, com os olhos fixos no céu e o rosto sereno como o de quem enxerga a eternidade, perdoava os seus próprios executores. Naquele momento, entre os que observavam e guardavam as capas dos apedrejadores, estava um jovem, fariseu, brilhante, implacável e determinado a erradicar essa nova fé, antes que ela ganhasse força, Saulo de Tarso. Saulo respirava ameaças. Ele representava o ápice da disciplina humana, posta a serviço da rigidez e do controle. Autorizado pelos sumos sacerdotes, ele montou a cavalo e partiu em direção ao norte, rumo a Damasco, decidido a arrastar homens e mulheres, acorrentados de volta a Jerusalém. A viagem durava dias sob o calor sufocante do deserto sírio. A poeira fina cobria a roupa, entrava pelas narinas e ressecava a garganta. Mas ao meio-dia, quando o sol do deserto atinge o seu brilho mais cruel e nenhuma sombra consegue se formar, uma luz superior a qualquer força natural rasgou o firmamento. A queda de Saulo no chão de terra batida não foi apenas a queda física de um cavaleiro orgulhoso, foi o desmoronamento de toda uma vida construída sobre a ilusão do próprio controle. A voz que ecoou nas pedras não veio para aniquilá-lo, mas para confrontá-lo com a mais desarmante das perguntas: por que você me persegue? Naquele instante, o homem que enxergava tudo com a certeza dos juízes ficou cego. Guiado pela mão como uma criança desamparada, Saulo entrou em Damasco no mais completo escuro, precisando de 3 dias de jejum, silêncio e oração, para que as escamas do seu orgulho caíssem e ele, finalmente, pudesse ver com os olhos da alma. O que se seguiu a partir da transformação de Saulo em Paulo é uma das maiores epopeias de resistência, fé e movimento que a humanidade já testemunhou. A dispersão provocada pela perseguição, que os governantes acreditavam ser o fim daquele grupo, tornou-se na verdade o vento que espalhou as brasas por todo o mundo mediterrâneo. Fugindo da morte, os discípulos não se calaram, eles caminharam. Para entender a magnitude do que aconteceu, precisamos olhar de perto para a geografia da época. As estradas romanas, a Via Egnatia cortando as montanhas da Macedônia, a Via Ápia conectando o sul da Itália ao coração do Império. As rotas costeiras da Ásia Menor não eram passeios turísticos. Eram caminhos duros, infestados de ladrões, onde os viajantes enfrentavam o frio cortante das noites, nas colinas, a escassez de água potável e estalagens decadentes que serviam como antros de violência e exploração. Cada jornada entre cidades como Antioquia, Éfeso, Filipos e Corinto representava semanas de caminhada exaustiva.
de sandálias gastas até a sola, de bolhas nos pés e de perigos constantes em rios revoltos e no mar tempestuoso. Ainda assim, Paulo e seus companheiros de jornada, homens como Barnabé, Silas, Timóteo e Lucas, mediram essas estradas milha por milha. Eles não viajavam como enviados oficiais com escolta armada, viajavam como artesãos pobres, trabalhando com as próprias mãos, na fabricação de tendas para não depender de ninguém, costurando couro grosso até que os dedos sangrassem sob a luz fraca de velas, para que ao entardecer pudessem subir aos espaços públicos e falar aos corações aflitos. Em Antioquia da Síria, uma metrópole cosmopolita de ruas largas e mármore polido, onde gregos, judeus, sírios e romanos viviam sob uma névoa constante de tensões sociais e idolatria, a mensagem encontrou solo fértil. Foi ali que, pela primeira vez, as barreiras raciais e de classe desmoronaram, de forma visível ao redor da mesa da comunhão. Homens livres e escravizados sentavam-se lado a lado, judeus rigorosos dividiam o mesmo pão, com gentios que nunca haviam pisado em uma sinagoga. A sociedade ao redor olhava para aquela comunidade e não sabia como defini-la, até que começou a chamá-los de cristãos, pequenos cristos, pessoas que carregavam nos olhos e nas ações a marca viva do Mestre. Foi de Antioquia que o Espírito impeliu a marcha missionária a ir além das fronteiras conhecidas. As cartas de viagem e os relatos preservados revelam que não havia plano fácil. Em cada cidade onde entravam, o padrão se repetia. Primeiro vinha o anúncio nas sinagogas e nas praças, depois o impacto profundo naqueles que tinham sede de vida e, logo em seguida, o levante feroz daqueles que lucravam com a injustiça ou se sentiam ameaçados pela novidade da graça. Em Filipos, uma colônia militar romana na Grécia, onde os veteranos de guerra desfrutavam de privilégios imperiais. E o orgulho cívico era quase uma religião. A pregação de Paulo e Silas provocou um tumulto imediato. Acusados de perturbar a ordem e defender costumes ilegais para cidadãos romanos, os dois foram arrastados ao fórum da cidade. Sob os gritos da multidão, tiveram suas roupas rasgadas e foram açoitados publicamente com varas. Um castigo romano projetado para humilhar e quebrar a dignidade do homem antes de trancá-lo no cárcere. A prisão de Filipos era uma masmorra subterrânea, fria, úmida e infecta. A arqueologia nos mostra essas celas romanas escavadas na rocha, sem janelas, onde o ar se tornava irrespirável e o chão fedia a dejetos e desespero. Com as costas em carne viva, sem qualquer curativo para estancar o sangue, Paulo e Silas tiveram os pés presos no tronco de madeira mais apertado, em uma posição que impedia qualquer movimento ou descanso para o corpo ferido. O silêncio da meia-noite, em um lugar como esse, costumava ser quebrado apenas por gemidos de agonia e maldições dos condenados. Mas naquela noite, algo sem precedentes ecoou pelas frestas da rocha. Em vez de pragas ou desespero, os outros presos começaram a ouvir orações e hinos de louvor a Deus. Aqueles homens não cantavam porque a dor havia sumido. Eles cantavam porque sabiam que nenhuma corrente de ferro, nenhum decreto de magistrado e nenhuma muralha de pedra romana era capaz de aprisionar a liberdade que eles carregavam por dentro. E quando a terra tremeu violentamente no meio da noite, abrindo as portas e soltando os grilhões, o maior milagre não foi o terremoto, foi a decisão de não fugir, salvando a vida do carcereiro, desesperado, que já estava pronto para se lançar sobre a própria espada, mostrando a ele que a verdadeira autoridade não vinha do império que o empregava,
mas da misericórdia que acabava de resgatá-lo da morte. A madrugada naquela casa em Filipos transformou-se no retrato mais puro do que essa fé clandestina fazia com a alma humana. O carcereiro, o mesmo homem que horas antes empurrara prisioneiros ensanguentados para a escuridão da cela, agora lavava as feridas abertas nas costas de Paulo e Silas com água limpa, enquanto a sua própria família ouvia, maravilhada, sobre um amor que não cobrava vingança. Naquela mesa improvisada no meio da noite, onde o carrasco alimentava suas vítimas, o Império Romano sofria a sua mais bela e silenciosa derrota. Nenhuma lança fora erguida, nenhum estandarte imperial fora derrubado à força, apenas a dureza de um coração humano que se desfazia diante do perdão. A estrada continuava chamando, cortando a península grega através de desfiladeiros e ventos cortantes. Ao descer para o sul, Paulo pisou no coração intelectual do mundo antigo, Atenas. Quando você caminha hoje pelas ruínas do Areópago, aquela colina rochosa de calcário cinzento vizinha à imponente Acrópole, você consegue sentir o peso da soberba que habitava aquele lugar. Atenas era a cidade das grandes discussões, onde filósofos epicureus e estoicos passavam os dias debatendo conceitos abstratos, buscando na razão humana um alívio para o vazio da existência. Centenas de estátuas de mármore e altares a deuses de todas as formas cobriam as esquinas, criando uma floresta de pedra erguida pelo medo de esquecer alguma divindade invisível. Paulo não subiu àquela colina para humilhar o intelecto dos atenienses, nem para condenar a sua busca angustiada. Ele olhou para o altar erguido ao Deus desconhecido, o monumento definitivo à ansiedade de um povo que sabia tudo sobre lógica, mas nada sobre descanso, e revelou que o Criador do universo não habita em templos feitos por mãos humanas. Nem precisa do serviço dos homens como se necessitasse de algo. Pela primeira vez na história daquela colina, a filosofia encontrava a vida real. Não era um debate sobre ideias, era um convite para reconhecer que é nele que vivemos, nos movemos e existimos. Alguns zombaram, outros pediram para ouvir de novo em outro dia, mas a semente caíra nas frestas da rocha e começou a germinar. De Atenas, os passos cansados levaram a caminhada até Corinto, uma metrópole portuária, fervilhante, rica, caótica e moralmente exausta. O Istmo de Corinto era o centro do comércio marítimo global, uma cidade de marinheiros de passagem, mercadores gananciosos, templos dedicados ao prazer desmedido e um abismo social gigantesco. Entre os aristocratas que compravam influência e os escravizados que morriam nas docas. Entrar em Corinto significava confrontar o cinismo em seu estado mais puro. O próprio Paulo confessou mais tarde que chegou ali com fraqueza, temor e muito tremor na alma. Quantas vezes você também já não se sentiu assim ao encarar os seus próprios ambientes de rotina? A sensação de entrar em um espaço onde tudo parece girar em torno da vaidade, do acúmulo e da indiferença pelos mais frágeis, enquanto uma voz sussurra dentro do seu peito, dizendo que você é ingênuo demais por acreditar na bondade, no respeito e na integridade. É fácil querer recuar quando o barulho do mundo parece grande demais para a nossa voz suave. Mas foi exatamente no meio da agitação de Corinto, trabalhando dia após dia, com o couro empoeirado, ao lado do casal Áquila e Priscila, porque o apóstolo ouviu a promessa no silêncio da noite. Não tenha medo, continua falando e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém vai pôr as mãos em ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade,
O império via apenas trabalhadores descartáveis e plebeus sem rosto, mas os olhos divinos já enxergavam uma comunidade vibrante, pronta para florescer no meio do caos. Durante 1 ano e meio, a mensagem construiu pontes invisíveis naquele porto, resgatando pessoas que a sociedade já havia catalogado como irrecuperáveis e transformando-as em cartas vivas de amor e comunhão. E então veio Éfeso, a joia da Ásia Menor, a guardiã do colossal templo de Ártemis, uma das maravilhas do mundo antigo, cujas colunas imensas de mármore atraíam multidões de peregrinos e alimentavam uma indústria milionária de magia, superstição e comércio de amuletos de prata. Éfeso era o centro neválgico, onde o poder econômico se fundia à exploração do medo espiritual das pessoas comuns. Os moradores compravam rolos de encantamentos e pequenos ídolos na esperança de controlar o próprio destino, de afastar as maldições da doença e do infortúnio que rondavam o dia a dia. Por mais de 2 anos, no calor sufocante da tarde, Paulo alugou a escola de um homem chamado Tirano para ensinar diariamente. Enquanto a cidade descansava nas horas mais quentes do sol, quando os artesãos e escravos, finalmente, tinham uma pausa no trabalho pesado, homens e mulheres sentavam-se naquele espaço simples para aprender sobre uma raça que liberta de todo o medo. O impacto daquela verdade foi tão avassalador que os próprios praticantes de artes mágicas trouxeram seus caríssimos livros de feitiçaria e os queimaram publicamente na praça, uma fogueira de ilusões que arde diante de todos, provando que quando a verdadeira luz se acende, as sombras do controle deixam de ter valor. A reação da estrutura dominante foi imediata e furiosa. O ourives Demétrio, vendo seus lucros despencarem, porque as pessoas já não compravam os santuários de prata de Ártemis, reuniu os artífices e incendiou a multidão com o discurso do nacionalismo ferido e da perda de privilégios. As escavações do grande teatro de Éfeso, uma estrutura imensa esculpida na encosta do Monte Pion, capaz de abrigar mais de 24.000 pessoas, mostram o Cesário, onde a massa enlouquecida rugiu por 2 horas a plenos pulmões em defesa do seu ídolo. O eco ensurdecedor daquela gritaria revelava o desespero de um sistema que percebia, com pavor, que nenhuma força econômica consegue deter uma transformação que nasce de dentro para fora no coração das pessoas. Ao longo de todas essas jornadas registradas em Atos, o que a arqueologia desenterra das poeiras da história não são apenas pedras, moedas e inscrições latinas. É o testemunho da fragilidade humana, sustentada por um poder que não é deste mundo. A fé primitiva não avançou porque seus líderes eram invulneráveis. Paulo naufragou 3 vezes nas águas impiedosas do Mediterrâneo. Passou noites à deriva em mar aberto, enfrentou a fome quando os suprimentos acabavam. Tremeu de frio nas montanhas da Galácia e carregou no próprio corpo o que chamou de um espinho na carne, uma limitação física persistente, dolorosa e humilhante, que não o deixava esquecer a sua própria condição humana. É nesse ponto que a narrativa do primeiro século deixa de ser um relato antigo e se torna o espelho exato da sua vida. Muitas vezes, nós alimentamos a ilusão de que só seremos úteis, só teremos paz, ou só faremos a diferença quando todas as nossas fraquezas forem eliminadas. Quando a dor for curada, quando as contas estiverem perfeitamente pagas, e quando nenhuma tempestade ameaçar a nossa estabilidade. Olhamos para as nossas próprias limitações e sentimos vergonha, acreditando que a nossa fragilidade é um defeito que nos desqualifica. Mas a resposta que Paulo recebeu quando implorou
para que a dor fosse retirada, é a mesma que ecoa hoje no silêncio da sua alma. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Deus que conduziu aqueles passos pelas estradas romanas não estava procurando gigantes invencíveis, ele procurava pessoas dispostas a caminhar mesmo, mancando, dispostas a estender a mão mesmo que ela estivesse calejada, dispostas a amar mesmo quando tudo ao redor parecia hostil. O livro de Atos caminha para o seu clímax, com uma decisão deliberada e corajosa. Paulo, sabendo pelas advertências proféticas que correntes e tribulações o esperavam, decide voltar a Jerusalém. Nas praias de Mileto, o adeus aos anciãos da igreja de Éfeso foi marcado por lágrimas abundantes, abraços apertados e a certeza humana de que não mais veriam aquele rosto marcado pelo sol e pelas cicatrizes. Não havia ingenuidade em seus passos, havia a serenidade de quem entendeu que a sua própria vida não tinha valor em si mesma, se não servisse para cumprir com alegria a missão recebida. A prisão no pátio do Templo de Jerusalém, o tumulto que quase lhe custou a vida, se não fosse a intervenção da guarda romana da fortaleza Antônia, as transferências noturnas, sob escolta armada de soldados e cavaleiros, pela estrada em declive até Cesareia Marítima. Cada evento histórico registrado pelo médico Lucas confirma a precisão de um tempo em que as intrigas políticas tentavam sufocar a verdade. Nos palácios de Cesareia, diante de governadores corrompidos como Félix e Festo, e diante do rei Herodes Agripa I e de Berenice, adornados com trajes suntuosos e pompa vazia, o prisioneiro acorrentado era o único homem verdadeiramente livre dentro daquele tribunal. Paulo não usou aquelas audiências para negociar a própria soltura, nem para bajular os poderosos de Roma. Ele falou sobre justiça, domínio próprio e o juízo vindouro com tanta clareza que o próprio governador Félix tremeu em seu trono. E o rei Agripa se viu encurralado pela força moral daquele homem que usava correntes de ferro nos pulsos. Quando Paulo pronunciou a fórmula jurídica máxima de um cidadão livre, apelo para César, ele selou a sua rota em direção ao próprio coração do leão. A viagem marítima, em direção a Roma, a bordo de navios graneleiros alexandrinos, que transportavam trigo para alimentar a plebe da capital, enfrentou a fúria do vento tempestuoso chamado Euroaquilão. Por 14 dias, nem o sol nem as estrelas apareceram no céu cinzento. O mar agitava-se em ondas gigantescas que varriam o convés. A carga foi lançada às águas, os aparelhos da embarcação foram cortados e toda a esperança de salvação parecia ter sido completamente varrida. Marinheiros experientes choravam no escuro, soldados desesperados pensavam em matar os prisioneiros, e o som da madeira estalando sob a pressão das ondas lembrava a todos a pequenez humana diante das forças da natureza. Mas no meio daquela noite interminável, enquanto 276 pessoas esperavam pela morte iminente, foi a presença firme daquele prisioneiro que impediu a tragédia. Ele não trouxe um mapa novo, trouxe a certeza espiritual de que ninguém perderia a vida se permanecessem juntos no navio. O navio quebrou-se nas pedras rasas da ilha de Malta, mas cada alma alcançou a praia a nado, ou segurando-se em tábuas e pedaços de madeira, exatamente como havia sido prometido. O império, que se orgulhava de controlar os mares, não pôde deter a chegada daquele homem ao seu destino final. Ao pisar finalmente na praia de Malta, com a roupa ensopada e o corpo gelado pelo vento de outono, Paulo não pediu privilégios por ter sido o instrumento da sobrevivência de todos.
A arqueologia do cotidiano nos mostra a grandeza de um líder exatamente nesses detalhes mínimos. Enquanto os outros procuravam abrigo da chuva ao redor da fogueira acesa pelos nativos da ilha, Paulo andava pela margem, recolhendo gravetos secos com as próprias mãos, para alimentar as chamas. Nem mesmo a víbora, que saltou da madeira ardente e se prendeu à sua mão, conseguiu abalar a serenidade de quem já havia aprendido que a vida guardada por Deus não se curva ao veneno circunstancial da estrada. Quando as cinzas daquela fogueira se apagaram e a primavera permitiu a travessia final até a Península Itálica, a entrada em Roma pela célebre Via Ápia não aconteceu sob trombetas triunfais. As lajes polidas de basalto escuro, que, ainda hoje, resistem ao tempo no interior da Itália, viram passar um prisioneiro idoso, escoltado por um centurião e amarrado por uma corrente ao braço de um soldado imperial. Ali estava o homem que percorrera milhares de quilômetros, a pé e a remo, agora confinado a casa, alugada sob custódia militar, enquanto os palácios dos Césares no Monte Palatino ostentavam o apogeu da glória terrena. O livro de Atos termina de maneira surpreendente, sem clímax dramático, sem narrar o julgamento imperial ou o desfecho final do apóstolo. Ele se encerra com uma cena cotidiana, Paulo recebendo a todos os que o procuravam, pregando o reino e ensinando as coisas concernentes ao Senhor com toda a liberdade, sem impedimento algum, mesmo enquanto o guarda, ao seu lado, trocava de turno a cada poucas horas. Aquele final aberto não foi um esquecimento do autor, foi um convite deliberado. A história de Atos não termina no 28º capítulo, porque ela continua sendo escrita a cada vez que uma pessoa comum decide viver com fidelidade no chão da sua própria realidade. E é aqui que essa longa jornada pelas estradas do passado precisa encontrar o solo dos seus próprios dias. Você não vive sob o domínio político de Roma, não precisa caminhar com sandálias gastas pelas montanhas da Macedônia, e nem corre o risco de ser arrastado a uma masmorra subterrânea por causa da sua fé. Mas você caminha, todos os dias, pelas suas próprias estradas difíceis. Você enfrenta a pressão silenciosa de uma sociedade que idolatra aparências, que mede o valor de uma pessoa pelo que ela produz ou acumula, e que descarta sem piedade aqueles que já não têm forças para acompanhar o ritmo frenético do consumo e do sucesso visível. Como aplicar a coragem dos apóstolos na rotina exaustiva da sua casa, do seu trabalho e dos seus relacionamentos feridos? A primeira atitude prática é aprender a enxergar as suas limitações não como sentenças de fracasso, mas como o espaço exato onde a graça opera. Quando a ansiedade bater à porta do seu peito amanhã de manhã, lembre-se de que a força necessária para o dia nunca é entregue antecipadamente. Ela surge no exato momento em que você dá o passo. Não gaste a sua energia tentando controlar o mar tempestuoso ou prevendo os naufrágios do futuro. Concentre-se na fidelidade do próximo metro de estrada que está diante dos seus pés. A segunda postura concreta é a prática da partilha silenciosa e da mesa aberta. No primeiro século, o que desarmou a hostilidade do mundo pagão não foram discursos arrogantes, mas a generosidade palpável de quem dividia o pão sem exigir garantias. Amanhã, quando você se sentar para trabalhar ou circular pelos seus ambientes habituais, decida ser a pessoa que alivia o peso nos ombros dos outros, em vez de aumentá-lo. Um gesto de escuta atenta a quem está desanimado, uma palavra de ânimo sincera no meio da correria, a recusa deliberada em participar de conversas que destroem a dignidade alheia,
São essas pequenas escolhas clandestinas que desestabilizam o cinismo do nosso tempo. A terceira atitude é a perseverança paciente diante das portas que se fecham. Os apóstolos tiveram seus planos alterados dezenas de vezes, por ventos contrários, prisões injustas e doenças repentinas. Ainda assim, eles nunca confundiram um desvio de rota com o fim da jornada. Se algo em sua vida não saiu como você planejou, se um projeto desmoronou, se uma porta profissional se trancou ou se uma expectativa afetiva foi frustrada, não assuma que Deus o abandonou na estrada. Muitas vezes, o que parece um obstáculo intransponível é apenas a curva necessária que o conduzirá a um propósito muito mais profundo do que a sua ambição imediata. Permita-se agora desacelerar a respiração. Deixe que o silêncio deste momento acalme os pensamentos que disputam a sua atenção. Solte a tensão acumulada nos ombros e una o seu coração a esta oração no recolhimento da sua alma. Senhor, Deus de todas as estradas e Senhor do nosso tempo, nós reconhecemos que muitas vezes os nossos pés estão cansados e o nosso ânimo vacila diante das incertezas da vida. Tu conheces cada pedra pontiaguda do caminho que temos percorrido. Conheces as noites em claro, as dores que escondemos por trás de sorrisos educados e o medo que tantas vezes nos paralisa quando olhamos para as nossas próprias fraquezas. Assim como sustentaste os teus servos no meio das tempestades em alto mar e trouxeste paz àqueles que cantavam mesmo presos em masmorras escuras, derrama sobre nós nesta noite a serenidade que o mundo não pode dar e nem tirar. Cura o nosso coração da ilusão de que precisamos controlar todas as coisas com as nossas próprias mãos. Ensina-nos a confiar que a tua presença caminha ao nosso lado em cada milha, mesmo quando a neblina esconde o horizonte e o cansaço parece mais pesado do que as nossas forças. Dá-nos a coragem de amar sem esperar retorno, a sabedoria de perdoar, sem exigir desculpas perfeitas, e a paciência de continuar caminhando com integridade, mesmo quando ninguém estiver aplaudindo os nossos passos. Que as nossas casas sejam refúgios de acolhimento, que as nossas palavras sejam fontes de consolo para os aflitos, e que o nosso descanso seja restaurador e profundo. Guarda a nossa mente de toda a ansiedade e livra os nossos olhos do desespero. Que ao deitarmos a cabeça no travesseiro, possamos entregar a Ti tudo aquilo que não conseguimos resolver hoje, sabendo que as Tuas mãos continuam trabalhando enquanto dormimos, tecendo propósitos eternos através da nossa fragilidade. Leve estas palavras com você para o silêncio da sua noite e para a luz do novo amanhecer que virá. Que a paz que excede todo o entendimento guarde os seus pensamentos. Que a esperança renove a firmeza dos seus passos e que a mão de Deus guie cada detalhe da sua jornada pelas estradas da vida. Até breve.